Olá pessoal, tudo bom? Professor Ricardo, hoje trazendo para vocês a distribuição eletrônica de íons, em particular de metais de transição. É um assunto que é sempre cobrado nos concursos, em vestibulares, né, no Enem, tá? E também na sua prova lá de Química, lá no ensino médio, no ensino fundamental, aluno de nono ano, né? Então, gente, é um assunto que requer atenção e relativamente é fácil, tá? Então, para isso, a gente tem que saber um pouco do diagrama de Pauli, que está sendo apresentado aqui para a gente, né? Nós temos aqui o diagrama de Pauli, tá? Na ordem energética, começando com S, 2S, 2P, 3S, por aí vai, aquele zigue-zague, né? Que a gente já viu, né, em vídeos anteriores, tá? Então, só para lembrar aí que o subnível S, nós temos quatro subníveis, né? O subnível S, ele tem no máximo de 2 elétrons, isso aqui é a quantidade máxima dele, de 2 elétrons. O subnível P, ele cabe no máximo 6 elétrons. O subnível D, ele cabe no máximo 10 elétrons. E o subnível F, ele vai caber no máximo 14 elétrons. Ou seja, é a quantidade máxima de elétrons cabíveis para cada subnível desse. Então a gente tem que ter noção disso aqui, saber que isso aqui é importante, tá? Então vamos lá fazer a distribuição, vamos para os exemplos aí. O primeiro exemplo que a gente tem é do íon manganês, tá? Então o manganês é 25, o número atômico dele é 25, porém, olha lá, ele está perdendo 2 elétrons, 2 mais, manganês 2 mais. Então ele vai passar, na verdade, a ter 23 elétrons. Só que é o seguinte, a gente não vai fazer a distribuição para 23, a gente vai fazer a distribuição para 25. Tá? 25 que vai ser o número que a gente vai ter como base. Então vamos fazer a distribuição dele para 25. Então vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Então aqui nós já temos 10 elétrons, 2 mais 2 mais 6, 10 elétrons. Depois 2p6, seguindo aqui a ordem, vem o 3s, que é 3s2. Depois do 3s, nós temos o 3p, o 3p vai até 6, ou seja, eu estou completando todos os subníveis aqui. Tá? Então nós temos 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Depois do 3p6 vem o 4s, 4s2. Depois do 4s vem o 3D. Aqui é o seguinte, nesse 3D, o máximo do D é o 3D10. Só que se eu colocar 3D10, vou a 30, né? Porque até aqui nós já temos 20, até o 4s2 temos 20 elétrons. Se eu botar 3D10, nós vamos chegar a 30. Então eu tenho que colocar a quantidade que eu preciso, que no caso são 5, 3D5. Que distribuição é essa? É a distribuição do átomo neutro, do manganês zero, tá? Só que eu quero do manganês 2+, ou seja, tem que ter 23 elétrons. O que vai acontecer? Ele vai perder do nível mais externo. Quem é o nível mais externo? É o nível 4, que é o maior nível que nós temos. Nível 1, né? Nível 2, nível 3, nível 3 aqui e o nível 4. Ele tem que perder o quê? 2 elétrons. E nós temos 2 elétrons aqui. Então ele vai perder daqui. Vai perder os 2 elétrons e vai ficar sem o nível 4. Então nós vamos ter a seguinte configuração. Agora sim para o manganês 2+. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3D5. Quando a gente faz aqui a contagem, vai dar o quê? 2 mais 2 mais 6 deu 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 5 dá 23. No caso, são os 23 elétrons devido à perda dele. Tá? Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do íon manganês 2+. Vamos ver agora do íon ferro. Tá? O íon ferro ele pode ter 2+, no caso, perda de 2 elétrons. No caso, vai passar para 24 elétrons. E, no caso, o ferro 3+, que vai passar para 23 elétrons. Tá? Então, vamos fazer a distribuição normalmente do ferro, que é o ferro 26. Tá? Então, fazendo a distribuição para o ferro 26, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D6.
Essa aqui quem é? A distribuição do ferro 26. Só que eu quero que ele perca 2 elétrons. Ou seja, ele vai perder da onde? Do nível mais externo, que é o 4s2. Então ele vai perder daqui. Quando ele perde daqui, ele vai passar a ter a seguinte configuração: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Essa aqui é a configuração do ferro 2+. A configuração do ferro 3+, ele vai ter que perder mais um elétron, ou seja, ele vai perder esse elétron aqui, esses 2 elétrons do 4s2, que nós já vimos, né? E mais um elétron no nível mais externo, que agora vai ser quem? O 3d6. Então, ele vai perder um elétron aqui. Então, na verdade, ele vai ter essa configuração, só que no final 3d5. Então, vamos lá. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ele vai perder 2 elétrons daqui, do nível 4, né? Então, não vai ter. E vai perder mais um aqui do 3d6. Então, vai ficar 3d5. Então, quando a gente faz aqui a contagem, 2 mais 2 mais 6 deu 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 5 vai dar 23. Então, essa aqui é a distribuição do ferro 3+. Então, gente, é tomar cuidado, né? Um pouquinho de cuidado aí na distribuição eletrônica desses íons, né? Principalmente metais de transição, tá? Eles que dão maior dificuldade aí, tá? Fazer com calma e sempre fazer essa retirada aí. É sempre do nível mais externo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Se inscrevam no canal, dá aquela curtida nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, só escrever que eu vou estar respondendo vocês aí e ajudando da melhor forma possível, tá certo? Então é isso aí, um forte abraço, um molde de beijos. Fui!